Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Kajiliak, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. A semana passada foi marcada pela possibilidade de estarmos em um ponto de inflexão bem importante da economia dos Estados Unidos. Até então, durante um bom tempo, a interpretação principal dos mercados era de que aquele crescimento robusto pós-pandemia tinha dado lugar para um crescimento mais fraco, mas que ainda seguia saudável. A inflação cadente e o maior equilíbrio do mercado de trabalho, o famoso mandato duplo do Fed, mesmo com os juros altos, vinha sendo muito elogiado por mostrar a possibilidade de um pouso suave, ou seja, sem machucar muito a economia. E foi com esse viés que tivemos a super quarta, com decisões de juros nos Estados Unidos, Brasil e no Japão. E na quinta também tivemos a Inglaterra. Caso você ainda não ouviu ou quer relembrar os principais pontos, volta rapidinho nos episódios anteriores que eu comentei um pouco mais no detalhe. Mas bom, aí saíram alguns dados de atividade e principalmente emprego que vieram bem mais fracos, sugerindo que essa desaceleração talvez esteja sendo maior e mais estrutural, com algumas métricas inclusive sugerindo recessão. O payroll apontou criação de 114 mil trabalhos em julho, contra a expectativa que era de 175 mil. E o mês passado também foi revisado consideravelmente para baixo. A taxa de desemprego, que era esperado uma estabilidade, subiu de 4,1% para 4,3%. E aí, o indicador de recessão de Sam foi confirmado. Ele sinaliza o início de uma recessão quando a média móvel de 3 meses da taxa de desemprego aumenta 0,5 ponto percentual ou mais em relação ao mínimo das médias de 3 meses dos 12 meses anteriores. No fim das contas, foi impressionante como a narrativa do que o Fed deve fazer mudou. Agora é antecipada uma redução acumulada de 115 pontos base nas próximas 3 reuniões, com um corte de 50 sendo mais provável para setembro e novembro. E como é comum desses períodos, a aversão ao risco prevaleceu, com quedas nas bolsas, nas commodities e nas moedas emergentes. Enfim, ainda estamos no início desse debate e o movimento foi bem agressivo. Um ponto que eu acho que vai ser bem relevante daqui para frente é como essa desaceleração mais forte, ou uma recessão, em um mandato democrata, caso se confirme, pode afetar a dinâmica eleitoral. Vale lembrar que em seu último mandato, Trump entregou uma economia pujante. Por outro lado, a economia brasileira segue surpreendendo positivamente. Em junho, nosso mercado de trabalho mostrou uma nova melhora e a indústria veio bem melhor que o esperado. Para essa semana, o grande destaque da agenda vem do Brasil. Na terça, sai a ata do Copom da última reunião em que o Banco Central manteve a Selic inalterada em 10,5% de forma unânime. A mensagem passada por eles acabou sendo mais dovish do que o esperado, ou seja, para menos juros, mas o balanço de risco, que era simétrico, agora tem mais riscos altistas. Esse documento é bem importante porque vai trazer mais detalhes da decisão e da perspectiva futura. E na sexta sai o nosso IPCA de julho. Projetamos uma alta de 0,33%, que vai levar o acumulado em 12 meses para 4,45%, flertando com o teto da meta. Os serviços e administrados devem seguir pressionados. Passagens aéreas revertendo para o positivo, bandeira tarifária amarela na energia elétrica e os efeitos do aumento dos combustíveis vão ser sentidos. Por outro lado, a deflação nos preços dos alimentos e a boa sazonalidade nos bens industriais devem aliviar um pouco. Produtos in natura e vestuários são itens que têm se beneficiado nesse começo de inverno. Indo para o exterior, nos Estados Unidos, o grande destaque é o ISM de serviços, que sai daqui a pouco. A expectativa é de que o setor de serviços tenha se expandido em um ritmo modesto em julho. Na China, os dados de inflação estão previstos para a quinta. É esperado que os preços do consumidor cheguem a 0,3% ao ano em julho, puxado pelos produtos agrícolas e pela carne suína. Serviços devem seguir forte durante o verão. Enquanto isso, os preços ao produtor podem ter caído em um ritmo mais rápido de 1% ao ano, aprofundando pela primeira vez desde março, devido à queda nos preços das commodities e a um efeito base menos favorável. Ou seja, dados que provavelmente mostrarão que a demanda ainda está baixa. Isso tem sido bem relevante para a gente, Brasil. E só para terminar, seguimos atentos aos riscos geopolíticos que têm se intensificado recentemente.
Bom dia, bons negócios e sorte sempre!